Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de ontem, e não há como a gente desmembrar um do outro. Então, é importante a gente fazer uma lembrança que o Evangelho de ontem, o Evangelho daquele jovem cumpridor da lei de Deus, um jovem justo, um jovem honesto. Honesto não no sentido dos olhos humanos. Pode até ser que ele seja, mas a palavra não fala isso. Mas honesto, justo aos olhos de Deus. Cumpria toda a lei de Deus desde a sua juventude. E, no entanto, volta para casa entristecido devido ao apego do seu coração. E aí, gente, uma coisa, esse evangelho de hoje, ele é fantástico, porque uma coisa que é muito comum em vermos e até mesmo em sentirmos muitas vezes, em especial o recado de hoje do Evangelho é para aqueles que já estão no caminho. Isso é que é fantástico na minha visão. Porque grande parte do tempo, Jesus ele está espalhando a boa nova, convidando. Meu filho, você que está aí, minha filha, você que está aí. Vejam, o reino de Deus é assim, assado. E ele vai chamando, né? Ele vai atraindo as pessoas, a palavra de Deus diz, Jesus atraía as pessoas até ele. Mas hoje não. Hoje Jesus fala para os discípulos, aqueles que andavam mais próximos a ele, aqueles que desde aquele tempo já o seguiam. E aí, obviamente, o evangelho termina Jesus dizendo quão difícil é entrar no reino, né? E os discípulos, seguidores de Cristo, os discípulos que estavam em contato direto com o Mestre, e que Cristo já ia colocando no coração deles a importância de vivermos a nossa vida uma grande oferta para Deus, porque a nossa vida terrena ela se extingue, mas a nossa real vida, a vida que é eterna, ela, como o nome já diz, né, eterna, ela não vai ter fim. Então, eles já tinham essa expectativa. Não entendiam ainda. Lembremos que Jesus não havia ressuscitado. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado para abrir os olhos, o pleno entendimento. Mas eles já viviam a expectativa de seguir Jesus. Jesus é o
caminho, a verdade e a vida. Então a vida está em Cristo. E aí Pedro vem dizer como nós podemos dizer muitas vezes entre nós, né? E nós, Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos? A gente pode fazer uma leitura aqui, como se fosse assim, né? E eu, Senhor? E eu que desde pequenininho tô aí no caminho, eu que desde pequenininho tô renunciando várias coisas. Claro, estou renunciando em nome do seu amor. Estou cuidando da minha vida. Estou procurando ouvir a tua voz, colocar em prática aquilo que o Senhor preparou para mim. E aí? O que eu vou ganhar com isso? A gente também pode fazer uma leitura analisando a resposta de Jesus. A gente pode fazer uma leitura de o que eu vou ganhar aqui, né? Aquelas promessas de segue a Deus e tudo dará certo e etc. E você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Jesus vem dizer para cada um de nós hoje: cuidado. Muitos vêm falar em meu nome, mas não estão comigo. Jesus vem dizer assim: por isso é importante que você saiba reconhecer a voz do seu pastor. Por isso é importante intimidade comigo, para que você não venha cair em qualquer promessa, não. Escuta a minha voz. Vem, segue-me. E aí Jesus vem dizer: olha, realmente, em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, campo, poderia colocar aqui riqueza, a própria vida, por causa de mim e do evangelho, ó, tem uma condicionante. Não é deixar isso qualquer coisa, não, é deixar isso por causa de Cristo, por causa da palavra. Aí Jesus vem dizer: receberá 100 vezes mais agora, ou seja, Jesus vem dizer, vai receber nessa vida. E ele ainda reforça, vai receber agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Aí, gente, é que é o problema. Se a gente lê até aqui, se a gente não termina a leitura, ou se a gente ofusca o nosso entendimento, a gente até termina a leitura, mas ofusca o nosso entendimento e para aqui, nós somos enganados. Não é isso que Jesus promete. Jesus promete que vai receber tudo isso daí 100 vezes mais do que deixou para trás, mas ele coloca com o quê? Com perseguições. Essa palavra, de certa forma, essa palavra até me emociona, porque nunca nós poderemos dizer que Jesus não é verdadeiro conosco. E quando Jesus fala isso, é para nos alertar daquilo que ele já havia falado. Quem quer me seguir, toma a tua cruz, segue-me. Gente, tomar a cruz não é fácil. Então Jesus não poderia de uma hora falar para tomar a cruz, outra hora falar que você vai ganhar tudo aqui nessa vida. Não funciona assim. Jesus não diz que a pessoa vai passar penúria, não é isso. É a velha situação do rapaz lá. É o apego. Nós precisamos sim deixar tudo nas mãos de Deus.
a condição para sobrevivermos, nós teremos. A condição para manter a nossa vida, nós teremos. Jesus nos dá força para essa conquista. Mas a partir daí, o que vier a mais é lucro. Não nos apeguemos a isso, não nos apeguemos à nossa própria vida. Busquemos o verdadeiro tesouro. E se recebermos realmente essas perseguições, Jesus fala, receberá. E quando essas perseguições vierem, e gente, perseguição aqui não é só de fora não, tá? Perseguição interior também, a nossa luta contra o nosso pecado. Muitas vezes você vai sentir que você mesmo, de certa forma, te persegue a sua vontade de seguir a Cristo. O nosso próprio desejo, ele vai buscando interferir na nossa vontade de servir a Deus. Isso não deixa de ser uma perseguição. Porque a nossa vontade de seguir a Deus é deixar, né? É renunciar, muitas vezes, a nós mesmos. Lembrando, em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Então, nós precisamos trazer isso. E não se assuste. Jesus, ele é espetacular. Quando Jesus fala, pega a sua cruz, no início, aquela cruz pesada, aí vai passando os anos, você pensa assim, nossa, eu achava tão pesado. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi tão tranquilo. Por quê, gente? Porque à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós temos intimidade com o Mestre, Ele nos confia mais. Jesus mesmo disse, se sois fiéis no pouco, confiará, Deus te confiará mais. Né? O que eu quero dizer aqui? Não tenha medo. Quando você lê aqui, a gente toma um susto. Mas não tenha medo. Jesus vai te dar aquilo que você suporta. E quando você não suporta, é simplesmente pelo fato didático, carinhoso e amoroso de te lembrar que basta para você pedir o socorro a Cristo. E é Ele mesmo que vem e te dá força para suportar aquilo que você mesmo reconhecia não suportar, não dar conta, não ter força. Quando está muito pesado, é Jesus delicadamente falando assim com você, comigo. Meu filho, me chama para carregar essa cruz contigo. Meu filho, eu estou aqui. Eu estou vendo, eu estou verdadeiramente olhando para você e vendo a sua dificuldade. Mas eu não posso interferir na sua vontade, na sua liberdade, porque fui eu que te dei. Mas eu estou aqui. Muitas vezes você consegue até ouvir a minha respiração e os meus passos do seu lado. Por que o medo de se conectar comigo e de me pedir socorro e auxílio? Eu sou aquele que irá te confortar, que irá te auxiliar, que irá carregar o fardo, o seu fardo, para você. Então, gente, esse evangelho hoje é pequenininho, né? Mas ele é lindo. E eu te convido a cada dia deixar seu coração se apaixonar mais por nosso Senhor. Porque a palavra de Deus é o mesmo que Pedro falava, né? Senhor, para onde eu vou, só tu tens palavra de vida eterna. A palavra de Deus, ela nos cativa.
é interessante que, como Maria, né? Maria se diz, eu sou a escrava do Senhor. A palavra de Deus é algo que nós nos deixamos aprisionar por ela. E aqui não tem problema nenhum falar, porque é como se a gente entrasse na prisão e desse a chave. Pode me deixar aqui. Eu realmente quero ser escravo do Senhor. Porque quando vemos o tesouro, nós não queremos mais sair de perto dele. Então, meu irmão, minha irmã, quero te convidar, né, na sequência desse evangelho, ontem e hoje, faça uma reflexão. Você chama Jesus para estar contigo em oração. Você vai rezar para ele, mas vai pedir para ele rezar contigo também. Converse com o Senhor, apresenta sua vida, apresenta sua história. Fala com Cristo, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero estar contigo. Eu quero realmente deixar tudo para trás, de forma a não me apegar a nada que me roube de ti. E eu posso te falar, claro, não confunda, eu ainda não estou ainda não cheguei lá, eu também me encontro no caminho, eu, Lucas, estou no caminho. Mas não tem nada mais agradável do que estar a caminho de Deus, entendendo, experimentando, a verdade é essa, experimentando que Ele caminha comigo. Senhor, dá essa graça para toda a humanidade. Dá a graça de nos sentirmos todo teu, como tua mãe o é. Dai-nos a graça de nos deixarmos voluntariamente aprisionarmos no teu amor. Nós não queremos, depois de experimentar esse caminho contigo, não queremos de forma alguma voltar atrás. Para isso te pedimos, permanece conosco, Senhor. Fica conosco, Jesus. Sozinhos não damos conta. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por seu amor, por seu carinho. Muito obrigado por sua presença. Amém.